Boa noite, meus amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco. Nós estamos iniciando, os nossos estudos nessa segunda-feira para dar continuidade ao tema que foi iniciado na quarta-feira passada, resiliência, com a nossa irmã Carmen Oliveira. E nós gostamos tanto do assunto, falamos bastante, participamos bastante e sentimos a necessidade de continuar hoje. Então, nós vamos agora ouvir uma canção para poder fazer a nossa prece. Então, nós vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, que diariamente nos convocam aos laços, a estreitar os nossos relacionamentos, a nos melhorar, renovam as nossas esperanças, nos mostram que é possível a nossa reforma íntima através de pequenas mudanças, nos coloca ou nos colocou a doutrina espírita em nossas vidas, nos dando esse caminho a percorrer, nos ensinando, Senhor, como devemos fazer. E nós estamos aqui mais uma vez, renovando esse nosso compromisso, essa nossa vontade, buscando entre esses nossos companheiros, esse punhado de filhos seus, Senhor, essa nossa vontade de melhorar. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Obrigada por esse espaço que a Sociedade Espírita Estrada de Damasco nos proporciona, Senhor. Obrigada por todas as reflexões que nós estamos trazendo aqui semanalmente, nos dando essa injeção de ânimo, essas mensagens que aqui são trazidas pelos companheiros que se debruçam sobre a nossa doutrina e que nos auxiliam, Senhor. E que nos dizem que nós não podemos desistir. Muito obrigada por mais esse momento, que nós estejamos atentos, vigilantes nos nossos pensamentos e contribuindo para que mais esse estudo flua da melhor maneira possível. Fique conosco, com todos aqueles que não puderam estar com a gente, mas que depois vão ter a oportunidade de compartilhar esse momento que aqui vamos viver, que é sempre único e especial. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Vamos lá, Carmen, então. Pode compartilhar aí para mim. Já posso compartilhar, então? Aí, apresentação. Viu agora que foi inteiro, viu? Isso aqui é porque a gente já tinha feito tudo isso. Então, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei um trechinho, porque resiliência, esse termo, em princípio, ele foi utilizado na física, no estudo da física, né? Que se refere à propriedade que apresentam certos corpos de retornar à forma original depois de terem sido submetidos a uma deformação elástica. Aí tem vários exemplos aqui que a gente foi colocando na semana passada. A tempestade enverga a árvore, mas depois ela volta, né? O elástico a gente estica, depois ele volta. O metal ou o plástico a gente dobra ele volta. Quer dizer, mas tudo tem um limite. Se não ultrapassado esse limite, o corpo volta ao antigo formato. E isso foi trazido para os seres humanos. Aí aqui tem um cérebrozinho tranquilo. Ó. Se a gente ficar assim, ó, a gente volta para o estado anterior. Se o nosso interior ficar tranquilo e sereno, a gente volta. Aí, ó, a resiliência, ó, a capacidade de nascer no meio da pedra, uma frestazinha, a florzinha foi e nasceu. E esse aqui é o esforço hercúleo de alguém remando uma âncora, né? Às vezes parece que é impossível, como diz a canção do Nando Reis, mas às vezes,
se a gente usar laços de ternura e aliança, quer dizer, se a gente juntar nossos esforços, o impossível realmente pode acontecer, ou o que parecia impossível, ele acaba acontecendo. E aí, a que conclusão eles chegaram? Antes, os pesquisadores do assunto, eles pensavam que a resiliência era causada por fatores externos, né? Que a gente se inspirava em fatores externos para nos tornarmos fortes. Mas eles acabaram chegando à conclusão que o que determina a nossa maior ou menor resiliência são modelos de crenças dominantes, ou seja, exatamente o que a canção falava. No contato uns com os outros, a gente vai aprendendo, a gente vai robustecendo cada dificuldade que a gente passa, né? Cada atrito que a gente vence, isso vai criando na gente força para a gente ir se tornando cada vez mais resiliente, cada vez mais resistente à dificuldade que tenta nos abater, mas que a gente consegue retomar o equilíbrio. E eles distribuíram isso aqui em 8 MCDs, em 8 modelos de crenças dominantes que seriam responsáveis pela nossa maior ou menor resiliência. O MCD do autocontrole, que trata da capacidade de se auto-administrar emocionalmente. O MCD da leitura corporal, a capacidade isso tudo é que a gente vai desenvolvendo, né? A gente desenvolve a capacidade de se auto-administrar emocionalmente, a capacidade de identificar, e lidar, ficou uma hora a mais, e lidar com as reações somáticas ante a tensão e estresse elevados. A gente vai desenvolvendo a capacidade de lidar com as reações do nosso corpo, como o nosso corpo reage diante do estresse elevado, do momento de tensão, né? Que a gente desestabiliza, mas a gente vai aprendendo, né, a dominar isso de acordo com as marcas, né, que as crenças deixaram, né, em nós. MCD do otimismo para com a vida. Capacidade de enxergar a vida com esperança, alegria e sonhos. Continuar mantendo a esperança. A manutenção da esperança é fundamental para a gente desenvolver a resiliência. MCD de análise do ambiente. A capacidade de identificar possibilidades de conflitos e adversidade do ambiente, né? Se a gente conseguir vencer algumas coisas em nós, a gente vai ser capaz de identificar antes que os problemas aconteçam. A gente identifica a adversidade e consegue evitar o conflito, evitar o desgaste, né? Isso tudo a gente tem que desenvolver, porque tem marcas profundas, né? Paradigmas, né? Como o Júlio fez um trabalho aqui muito bacana sobre paradigmas há um tempo atrás. Essas crenças dominantes são paradigmas, né? São coisas que estão fortes dentro da gente e que, às vezes, nos impedem de fazer isso, ou, às vezes, nos auxiliam, dependendo de tudo que a gente foi guardando ao longo das nossas vivências, né? MCD da empatia, habilidade de interação e reciprocidade, quer dizer, de se colocar no lugar do outro em sentimento, de sentir o que o outro sente para poder compreender a atitude do outro que às vezes nos fere, que às vezes nos magoa, ou o outro que às vezes a gente censura, e ao invés de censurar, se a gente desenvolver essa habilidade, a gente vai conseguir conviver melhor com ele, se for, né, alguém que é da nossa convivência. Então, a resiliência ela vai sendo marcada por isso, por essas coisas que a gente traz em nós que vão nos ajudar ou nos atrapalhar nesse desenvolvimento dessa resistência às dificuldades, do retorno ou não à nossa antiga condição, a condição melhor, equilibrada, né? Que o equilíbrio é tudo que a gente busca. MCD da autoconfiança, capacidade de convicção e eficácia nas ações. Quer dizer, a gente precisa de ter segurança para poder ser convicto naquilo que a gente quer e faz, né? MCD de alcançar e manter pessoas. É a capacidade de interação sem medo do fracasso. Às vezes a gente não quer se arriscar ao fracasso, a gente tem medo de fracassar e a gente evita um monte de coisa e se omite
em um monte de situações e acaba deixando de crescer com isso. Acaba não interagindo com aquelas pessoas que é essa troca que nos enriquece. E a gente se encolhe e não participa da vida da maneira que precisávamos. MCD do sentido da vida, capacidade de entendimento do propósito da vida. Porque se a gente não tiver um propósito, aí a coisa fica muito complicada para a gente. Então, isso tudo a gente passou lá atrás e, inclusive, chegamos à conclusão que nós não somos o que nos aconteceu ou o que fizeram de nós, que a gente diz, eu sou resultado que fizeram de mim, porque eu sou assim por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa da vida que eu levei, Então, nós não somos o que nos aconteceu, nem o que a gente atribui aos outros que fizeram de nós. Somos o que decidimos nos tornar. A resiliência é essa informação, que se a gente quiser de verdade, se a gente utilizar tudo que tem as capacidades que a gente tem, o que está dentro da gente, o que é inerente a nós, quer dizer, a herança divina que está em todos nós, a gente é capaz de mudar e conseguir conquistas que talvez a gente nem acreditasse. Se tiver alguém para falar, pode contribuir, por favor. Marcelo. Essa frase é muito oportuna, Nós não somos o que nos aconteceu ou o que fizeram de nós, somos o que decidimos nos tornar. Está muito em voga os palestrantes que fazem coach dizer o seguinte: existe uma tabela, existe uma fórmula chamada 10-90. 10% é o que acontece com você e 90% é o que você decide fazer com os 10% que aconteceu com você. Então, quer dizer, o poder de decidir está nas nossas mãos. E à medida que a gente vai crescendo e desenvolvendo resiliência, a gente vai percebendo que aquilo que no passado a gente achava que era algo ruim, hoje é extremamente construtivo. Então, realmente, nós não somos o que fizeram de nós, mas sim aquilo que decidimos ser. Eu achei legal a canção do Nando Reis, Marcelo, em cima disso, porque ele fala um negócio muito legal que a gente, na semana passada, eu mesmo não tinha parado para analisar isso, que se é vivendo, ganhando experiência, que a gente vai armazenando capacidades de desenvolver essa resiliência, na medida em que a gente reparte com o outro, quer dizer, só o amor é capaz, de dar a vida para que a esperança retorne a cada amanhecer, que ele fala. Então, na medida em que a gente reparte com o outro, na medida em que a gente estimula o outro a crescer junto, na medida em que a gente olha o outro como irmão, com fraternidade, a capacidade na gente cresce. Por isso que Jesus falou que a gente precisava amar o outro, amar o próximo, como a nós mesmos. Se a gente quer para a gente precisa querer para o outro também, porque isso vai nos ajudar a conquistar também, porque a gente vai ficar bem com o entorno. A gente vai criar uma aura positiva, quer dizer, o mundo vai passar a conspirar a nosso favor, na medida em que a gente faz pelo outro o que a gente quer fazer por nós. Então, por isso que eu coloquei essa canção. Ela fala mais de esperança, mas a esperança de que as coisas podem acontecer. E resiliência é isso, é fazer acontecer na nossa vida, é decidir o que a gente vai fazer com que está no nosso caminho, porque a gente sabe que tudo é consequência de um ato anterior, que tudo é efeito de uma causa anterior, ou colheita de um plantio equivocado que a gente fez. Mais alguém? Ninguém mais? Então vamos, hein? Se tiver mais alguém, fala aí para mim. Então, vamos lá. Então, a resiliência, também nós fizemos isso, é a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. Quer dizer, a crise, ela serve para nos ensinar. É como a gente aprendeu sobre a dor. A crise é a dor nos visitando, seja lá de que tipo de dor for. Então, se a gente não aprende com a crise, se a gente não aprende com a dor, a gente sofre inutilmente, A chuva vem, joga as flores no chão, mas depois elas nascem de novo,
A natureza é um exemplo para a gente diário. Então, é ter a mente flexível o pensamento otimista. Se a gente for inflexível, fica mais difícil. A mente tem que ser flexível. A gente tem que estar aberto a enxergar a diferença dos outros e respeitar. E o pensamento otimista, acreditando que se a gente seguir adiante, se a gente não desistir, a gente vai conquistar o que a gente quer. Quer dizer, precisa ter um propósito, como estava lá atrás. Então, é ter o pensamento otimista com metas claras e a certeza de que tudo passa. A meta é o propósito. O que eu quero nessa vida? O que eu estou fazendo aqui? Né? Qual é o meu propósito de vida? Qual é a minha meta? Se eu não sei para onde eu não vou chegar em lugar nenhum. Não é isso também uma outra frase que está na moda? Né? Se eu não sei para onde vou, como é que eu vou chegar? Então, eu preciso ter um propósito, eu preciso ter uma meta estabelecida, uma meta principal. E eu posso ir galgando passo a passo com pequenas metas que me levem lá ao meu propósito maior. Tem gente, né? Marcelo, pode falar. Se tiver mais gente, fala. Eu só estou vendo a mãozinha do Marcelo. Eu ia falar, mas aí você falou agora no finalzinho que às vezes a gente não consegue identificar uma meta maior. Existe em nós, aqui, que estão aqui nessa reunião, uma meta. Qual é essa meta? É a gente atingir o modelo mental do Cristo, né? Esse modelo mental que sambarca tudo através do amor. Quando a gente conseguir botar esse óculos e chegar até o amor, plenitude, pronto, a gente atingiu o máximo que dá para fazer aqui na Terra. A gente vai ter que ir para outro planeta e vivenciar outras coisas. Então, talvez uma meta maior seja dificuldade, mas estabelecer uma meta para aquele ano, para esse ano. Qual é a sua meta só para esse ano? Minha meta para esse ano é fazer X coisa ou deixar de fazer alguma coisa. E foca nessa meta, que por consequência e por osmose, você vai saneando e melhorando outras áreas também. Então, uma pequena meta focada, ela vai te dar um resultado muito grande e vai abrir a sua mente para metas maiores, né, de maior qualidade. Exatamente. Eu estava pensando sobre o trabalho e veio uma inspiração falando mais ou menos nesse tema aí. Quando a gente renascer é se matricular na escola da carne. Né? O que é o renascimento, se não uma matrícula na escola da carne? Quer dizer, a gente entra nessa escola, que é o nosso corpo de carne, que a gente vem aqui com o nosso uniforme, né, de aprendizado. E a disciplina mais importante que a gente tem que aprender e passar é o amor. O amor é a disciplina maior, a primordial. Mas existem disciplinas auxiliares, né, como o respeito, né, uma série de outros sentimentos que vão querer bem, o não desejar o mal. Então, a gente vai galgando etapas até atingir o amor. Querer bem é o máximo de amor que hoje a gente consegue. Aquele amor incondicional a gente ainda não tem. Aquele amor que preenche a gente, que nem precisa de reciprocidade, a gente ainda não está apto a ele. Isso é lá no final do curso, né? E cada encarnação a gente passa uma série, né? Ou repete de ano e fica na mesma série. Voltar não dá, né? A gente aprendeu isso, que não dá para voltar. Júlio está com a mão levantada. Então fala, Júlio, antes de eu passar. Ativa o microfone. É só para chamar a nossa atenção quantos ensinamentos, né? Quantos ensinamentos estão contidos no Sermão da Montanha. Eu nunca tinha estudado o Sermão da Montanha da maneira que nós estamos estudando hoje. E aí a gente entende quando Gandhi dizia que se todos os livros da humanidade perecessem e ficasse só o Sermão da Montanha, que nada se haveria perdido. Porque é muita coisa, a gente pegou lá do início e foi trazendo, e nós estamos desenvolvendo. E é tanta coisa que se a gente repetir essa lição por mais, sei lá, alguns anos, ainda vai ficar faltando coisa para a gente aprender. Eu estou aqui maravilhado com isso, tenho dito. Então vamos. Não tem mais ninguém não, né? Se tiver, fala. Então vamos.
Alguém lê aí para mim, porque essa coisa de cima aqui não me atrapalha. Por favor, alguém leia. Na visão espírita, o conceito de resiliência se alarga, porque ao nos depararmos com as diferenças de personalidade para justificar a maneira mais fácil ou difícil de lidar com as adversidades, vamos ao encontro do conceito do espírito eterno, que atravessa eras em aprendizado contínuo. Quer dizer, a gente que é espírita não tem desculpa para dizer, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim. A gente sabe que não é por aí, né? As diferenças de personalidade não justificam a nossa fragilidade em correr atrás do nosso propósito, das nossas metas. Porque a gente sabe que somos espíritos eternos, nós sabemos disso, e que atravessamos eras de aprendizado contínuo, que nos matriculamos, se repetir de ano, a gente vai repetir a mesma coisa, vai passar pelas mesmas dificuldades até aprender. E que as dificuldades são exatamente as circunstâncias que nos fortalecem, que nos capacitam a ser cada vez mais resilientes. Né? O espírita tem conhecimento para saber dessas coisas. Pode falar quem quer falar, por favor. Se a gente consegue identificar, se outrora a gente dizia que a carne era fraca, hoje a gente precisa dizer que o espírito é forte. E nós não somos mais a carne, porque a carne, como disse Carmen, é apenas um vestuário temporário, né? É um uniforme que você vai transitar ele. Mas a crise, essa dor que a gente sente em algum momento, em alguma situação, em algum local, é exatamente assinalando que ali você tem algo a aprender, né? Porque as crises acontecem para duas coisas, ou para aprendizado ou para fortalecimento. Se você já, expiação ou prova, então você vai fortalecer uma determinada coisa. Se acontece contigo, ou você está aprendendo, ou você precisa fortalecer ainda mais, porque outras provas irão vir, como disse Carmen aqui, né? E cada dia segue uma nova prova. E que se fizermos as melhores opções, não que as outras vão ser mais fáceis, mas será mais fácil fazer as melhores escolhas, porque a gente vai estar mais fortalecido. Não existe prova fácil ou difícil, existe prova a ser vencida. Pode ser que você não consiga passar em todas as etapas de uma única vez. Então, tem algumas matérias que a gente vai ter que levar para o próximo ano. Natural, não tem problema. Mas que a gente não deixe de avançar, mesmo em função das próprias crises, porque elas, às vezes, é que nos empurram. Mais alguém? Então, vamos lá. Aí, até aqui a gente já tinha ido, tá, gente? Quando internalizamos experiências agradáveis, olha só, desenvolvemos potencialidades interiores que, por sua vez, nos tornam mais resilientes. Isso que o Marcelo acabou de falar. Né? Na medida em que a gente vence uma crise, a gente fica mais forte, mais resiliente para suportar a outra que vem por aí. Ou seja, bem-estar e resiliência estimulam um ao outro num círculo virtuoso. Quanto mais resiliente, mais a gente vai estar bem, porque a gente vai entender que a dificuldade é que nos capacita para vencer as outras dificuldades que virão. Né? Que os obstáculos fomos nós mesmos que colocamos, os 90% que o Marcelo falou. Fomos nós mesmos que colocamos no nosso caminho. Então, teremos que vencê-los para poder caminhar. Senão eles vão barrar a nossa passagem e a gente vai estacionar. Então, resiliência é essa capacidade. E na medida em que a gente se parabeniza, que a gente fica contente com a gente, quando a gente vence uma dificuldade, a gente vai desenvolver capacidade, potencialidades interiores que vai fazendo a gente cada vez mais forte. Por isso que a dor é essa amiga mensageira que traz essa lição que quando a gente aprende, a gente cresce. Agora, se a gente não aprende, a gente sofre à toa. Vai ter que sofrer de novo, porque ela vem para ensinar. Nós estamos na escola. Né? Se a gente a prova. Ou a gente vai
não passar de ano, repetiu, a gente vai fazer como o Marcelo falou, vamos levar algumas recuperações, aquelas disciplinas que a gente não conseguiu eliminar. Mais alguém? Bom, então, agora que nós vamos começar mesmo. Alguém lê para mim, por favor. Se bem que isso aqui também a gente já tinha dado uma lida rapidinho. Vou ler. Desejar-se uma existência física risonha e fácil constitui imaturidade psicológica, estado de infância não vivida, que foi transferido para a idade adulta. O processo de crescimento é como um contínuo parto que propicia vida, mas que oferece também um quanto de dor. Joana de Anjos. Não dá para crescer, né, sem passar por sofrimento, no nosso estágio evolutivo. Né? Então, isso aqui, o mundo, a vida, não é um parque de diversões. Se a gente quer isso, a gente está muito imaturo psicologicamente, está vivendo um estado de infância psicológica. Né? A gente está infantilizado. A gente cresceu no corpo físico, mas não cresceu intelectual e moralmente, espiritualmente. Quer dizer, o processo de crescimento é como um contínuo parto. A gente vai renascendo à medida que se renova interiormente. Aí está em Joana. Aí olha só como é que é legal. Joana fala isso. Aí a gente pega Santo Agostinho complementando. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade. Falta vontade. Foi até aqui que a gente foi, aliás. Então, Deus não dá prova superior. Então, querer uma vida mais fácil é imaturidade, porque a gente é capaz, sim, de suportar toda a prova que a gente tem que passar. Porque Deus, ele nos criou para ser felizes. Ele não é sádico e não quer que a gente sofra. Sofrimento é consequência do nosso plantio equivocado. Então, todas as provas, às vezes a gente pede muito mais, a gente sabe disso, né? A gente estuda lá, que a gente pede mais provas e os mentores, aqueles nossos amigos espirituais que nos auxiliam na programação reencarnatória, eles dosam para a gente, porque sabem que senão a gente vai sucumbir. Então, a gente só traz as provas que a gente pode suportar. Se a gente não suporta, é porque falta vontade. Está lá no capítulo 9, capítulo 14 do Evangelho, Santo Agostinho falando isso para a gente. Até aqui a gente viu mesmo, né? Aí a gente tinha chegado aqui, ó. Que eu botei essas duas perguntas aqui para vocês responderem. Dê para mim, ó, essa faixa aqui que não sai daqui, não deixa eu ler. Quem lê essa pergunta aí para mim? Posso ler? Ah, Marcelo, vai. Resiliência e resignação são sinônimos? Justifique o porquê. Eu posso responder? Não, mas tem duas perguntas. E diferencie resiliência e teimosia. Até onde a gente está sendo resiliente e em que situação que a gente está sendo teimoso? É para responder? É para vocês, eu acho que só existe resiliência se houver aprendizado. Se não houver aprendizado, não houver resiliência. Você passou por uma situação e se ela se repete, naturalmente, você não aprendeu. Porque eu aprendi na doutrina espírita que o aprendizado ele é em espiral, né? Ele é em espiral. Então, o que acontece? Resiliência é a capacidade de você deslocar-se de um local, voltar para ele, mas com um acréscimo de aprendizado. A teimosia é a sucessiva deslocamento onde não trouxe nada de vantajoso ou de crescimento. Então, quer dizer, se você insiste numa coisa sem aprendizado, sem fazer diferente, você está sendo teimoso. Já a resiliência, ela passa pelos processos de acréscimo de sabedoria, experiência e sempre trazendo alguma coisa de bom. E resignação? Eu acho que a resignação é quando você aceita o que acontece com você, submisso a uma vontade maior do Pai. Eu vou me resignar com isso, eu me resigno, eu aceito isso, eu estou resignado. Entendeu? Então, eu aceito porque existe um motivo maior para eu estar passando aquilo. O que Deus
quer que eu aprenda com isso. Então, eu preciso me resignar. Bom. Quem mais? Alguém mais? Quem responde mais isso aí? Eu vejo a resignação aí como se acomodar. Você aceita o que está acontecendo, você não se mexe, e a resiliência não, você aprende com ela. Eu coloquei meu nome aí, que eu não posso levantar a mãozinha. Eu vejo a resignação, concordo com o que o Marcelo falou, né? Tem coisas que a gente realmente não tem como fazer diferente, né? Passa por certas situações que fogem ao nosso controle. Eu vou tentar entender isso. A resiliência nos ajuda a transpor essa dificuldade, né? Como se dissesse assim, olha, eu estou entendendo que está difícil, mas eu não vou ficar aqui justificando essa minha dificuldade, não vou procurar fazer nada, eu vou deixar que o tempo passe. Não, é buscar meios e modos para que aquela situação, aquele sofrimento, né, porque é diferente da dor, que ele não aconteça, né? Você vai sofrer, você vai sentir aquela dor, tudo, mas você não vai ficar ali remoendo, né, ou só julgando Deus, como muitas pessoas fazem, né? De não conseguir entender por que está passando e fica julgando, né? Mas buscar meios e modos para transpor aquela dificuldade. Então, a resignação eu vejo como essa aceitação, né? No sentido de não realmente não ter o que fazer, mas buscar meios e modos para não ficar remoendo aquilo. Júlio Filho está na fila. Eu diria que uma coisa está contida na outra, né? Eu acho que é mais interessante para a gente ver dessa forma. Uma coisa contida na outra, resiliência e resignação. Porque a resiliência, nós já vimos aqui, a Carmen explanou aí muito bem, ela nos promove uma transformação, né? E a resignação, se ela for tão somente, como foi colocado aí, uma submissão ao destino, sem promover em nós uma transformação, ela vai ser uma coisa que vai nos trazer malefício. Então, eu vou me resignar com aquilo que é da maneira que deve ser, mas eu vou tirar um aprendizado dali, eu vou crescer com aquilo, vou me resignar porque não devo me revoltar, mas eu tenho que crescer, eu tenho que aprender com as coisas que são colocadas para mim. Então, eu vejo assim uma coisa muito dentro da outra, desde que proporcione a transformação do ser humano para melhor. Tenho dito. Mais alguém? Tem gente muito quietinha aí hoje, hein? Tem gente que quer falar dele e não está falando. Olha, teimosia, na minha visão, teimosia, vocês falaram mais ou menos, é aquilo quando é uma coisa que não tem como modificar. E a gente fica insistindo porque a gente não aceita de jeito nenhum. Não aceitar aquilo que não pode ser modificado é teimosia. A gente não vai crescer com isso, a gente vai acabar se revoltando e vai dar em nada. Agora, eu vou trazer um trecho do Evangelho aqui para ver se vocês vão manter o que vocês disseram ou se vocês vão assim, acrescentar alguma coisa ao que vocês disseram. Vamos lá. Está lá no Evangelho, no capítulo 9, item 8, a diferença entre obediência e a resignação. Então, diz assim, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, a parte mais importante é que é isso, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. Aí agora vem a chave aqui, que é aquilo que o Júlio falou, que a gente lê e não compreende. Aí, quando eu estudei resiliência, é que eu fui entender isso aqui. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Obediência é quando a gente aceita porque a gente sabe que Deus quer o melhor para a gente. Então, aqui, está aqui, intelectualmente. A gente entendeu que aquilo é para o nosso bem, porque o Pai que nos criou para ser felizes. Então, a gente aceita com a razão aceita. Agora, a resignação é o consentimento do coração. É quando a gente traz para a emoção.
Quando a gente traz aquela obediência, né, para o coração, quando não está só na razão. Aí, quando o coração, quando a emoção consente, aí é resignação. Então, para mim, quero ver se vocês vão concordar, a resignação, alguém falou aí, que uma está contida na outra, a resignação é o caminho da resiliência. Porque primeiro a gente tem que trazer da razão para o coração. Tem que compreender com a emoção. Consentir com a emoção. E não consentir só porque tá posto, né? A vida preparou para a gente, eu devo ter combinado isso lá, então, racionalmente, eu aceito. Então, eu me resigno. Aí é meio, né? É meio dá aquela ideia de aceita e pronto, deixa, né? Agora, a resignação, a resignação vai além. Então, a gente já entra no caminho da resiliência. O que vocês acham disso que eu achei que entendi aqui? Eu concordo, Carmen, e o que o Júlio falou, né, dessa ação que a gente precisa promover para as modificações, né? Essa questão que a Patrícia colocou da resignação como a submissão, né, do que está posto, do destino, seria essa obediência cega, né? Seria até uma resignação negativa. Lembra do estudo que eu fiz lá atrás que falava dessa resignação? E no final trazia a resiliência como esse caminho, né, para a gente buscar uma melhor maneira de lidar com essas dificuldades. Berlim está na fila aí. Eu acho que, na verdade, a gente confunde resignação aí, nesse caso específico, ela não pode ser dúbia aí, né? Com estagnação. Eu aceito porque eu estagnei, já que é assim, então eu deixo para lá. Mas isso não é resignação, isso aí, na verdade, é estagnação de uma situação. Então, eu concordo, sim, à medida que o Júlio foi falando, e depois eu ia comentar sobre isso, que a resignação, ao meu ver, é a pavimentação para a resiliência. Há que se primeiro resignar-se. Quando tem resignação, é porque eu estou submisso à vontade do Pai. Eu fico no momento de... Eu sei que Ele sabe o que é melhor para mim. Quando eu me submeto a isso, a submissão de submeter, né, ao amor supremo, aí eu consigo, através da resignação, que é a pavimentação, entrar em estado de resiliência. Eu aceito e com isso eu aprendo. Porque somente quem se humilha no sentido da humildade é capaz de aprender alguma coisa. Senão, a gente é sempre copo cheio. Eu sempre tive muita dificuldade com esse negócio de obediência. Porque eu acho isso uma imposição. É igual pecado. Nunca aceitei pecado. Eu estava lá na Igreja Católica lá no começo, mas eu não aceitava pecado. Acho pecado uma coisa muito, né? Sei lá, não passa na minha cabeça. A obediência é outra coisa. A gente tem que obedecer. Mas aqui está falando que elas não são passivas, não, elas são muito ativas. Tanto a obediência quanto a resignação. Quer dizer, aí eu só pude entender assim. Então, a obediência é assim. Aqui a ficha já caiu. Intelectualmente, eu já entendi. Que é melhor para mim seguir aquilo ali, porque se eu fizer diferente, vai ser pior. Então, eu vou fazer só por isso. Mas quando eu consigo trazer isso para a emoção e fazer aquilo com carinho, com amor, com dedicação, quando eu consigo pôr a emoção a serviço daquilo ali, aí é resignação. É o consentimento do coração. O coração consente naquilo ali. Quer dizer, eu me entrego para aquela dificuldade ali e aí eu vou vencer, como a Jaqueline falou. Aí eu vou ser capaz de vencer, porque eu estou inteira naquilo ali. Quando eu estou só intelectualmente, fica difícil, porque eu só estou pela metade. Aí eu vou botar minha experiência com o que me aconteceu. Eu primeiro, intelectualmente, eu entendo, porque a doutrina me mostra isso. Depois veio a resignação. Não tenho como mudar. Eu tenho que me submeter, porque alguma coisa eu plantei lá atrás e estou colhendo agora. E me descobri resiliente, porque a gente vai nesse caminho e abranda o coração. Viu? Exemplo vivo. É o ativo aí que você está botando, né? Que as duas são ativas.
E, Carminha, eu estou com a mão levantada aí, tá? E tem uma coisa interessante que alguns de nós, e eu me encontro também nisso, muitos de nós estão na doutrina espírita fazendo as coisas de forma obediente, mas não de forma resignada. E não tem problema não, é assim mesmo, são estágios. Muitos de nós estão num determinado trabalho na casa espírita por obediência, por saber que aquilo é melhor, mas o coração ainda não está aí. A gente não está resignado. O coração, a gente não sente amor ainda pela tarefa. A gente faz porque sabe que precisa fazer, sabe que é através do esforço que a virtude vem. Lembro sempre do Chico 2, já contei esse caso, mas vale a pena, porque nós vamos ter gente aqui que vai ouvir essa palestra num outro momento, quando a gente era da Amorticidade, e perguntaram quem gostava de criança. Ele levantou a mão e falou, que bom, nós vamos ter uma visita ao orfanato, a gente vai estar lá. Depois, quem gosta de fazer visita aos idosos? O Chico, então, não levantou a mão. Falou, pois é, porque daqui a 15 dias a gente vai fazer uma visita, quem quer ir? Ele levantou a mão. E aí a pessoa que estava acordando disse, Chico, mas se você não gosta de idosos, de tratar com eles, ou melhor, não é que ele não gostasse, tem mais afinidade com criança, por que você vai? E ele respondeu, eu vou até o ponto que eu vou ter intimidade, que eu vou passar a gostar. Eu vou porque eu preciso fazer isso até gostar. Então, ele fazia por obediência, entendendo que a resignação ia vir com o tempo. Então, muitos de nós, obreiros da casa espírita ou de outros locais, fazemos as coisas muito por obediência inicial e, com o tempo, a resignação, qual é o consentimento do coração. Isso é aprendizado. Muito legal. Quem falou eu estou nessa? Eu mesmo, Berlim. Mais alguém quer falar, quer se pronunciar a respeito, quer contribuir? Senão, nós vamos adiante. Não, né? O pessoal está quietinho mesmo hoje. Então, eu fui lá e peguei alguns exemplos de pessoas resilientes. Vocês devem conhecer todas elas, tá? Vamos ver. Chico, conhece alguém mais resiliente do que Chico? Tudo que ele passou na vida? Né? Chico, para mim, é um grande exemplo de resiliência, né? Tudo pelo que ele passou, sempre sereno, sempre resignado, e por isso foi resiliente, chegou quase 100 anos, né? De uma maior parcela delas dedicada à mediunidade. E esse cara aqui, Jerônimo Mendonça, vocês conhecem ele? O gigante deitado? Nossa Senhora! Ele jovenzinho, né? Uma doença autoimune, ficou paralítico, cego, e vivia assim, ó, sorrindo, fazendo palestra motivacional, um exemplo imenso de resiliência. Esse aqui está escondido, deixa eu ver quem é. Esse cara aqui também, o Hawking. Né? Fora da... Aqui é dentro da doutrina, agora aqui é fora da doutrina, mas né, o físico que, meu Deus, o homem não mexia nada e continuou, né, um as, né, nos conhecimentos dele, trabalhando pelo mundo, né, na física. Outro cara resiliente, Nelson Mandela. No outro dia que eu soube que dos 27 anos que ele ficou preso, metade foi na solitária. E esse homem saiu da prisão, não saiu revoltado e não foi fazer o mesmo que fizeram com ele. Chegou a presidente, né, da África do Sul e fez tudo diferente. Isso é um exemplo enorme de resiliência. Mahatma Gandhi, né? Defensor da não violência. A gente tem que vencer sem aderir ao que estão fazendo com a gente. E, por fim, Madre Teresa de Calcutá, né, que acabou com a saúde cuidando dos pobrezinhos lá até o fim. Tem mais gente, né? Eu peguei alguns exemplos. Agora, esses são excepcionais, né? Se alguém quiser citar mais alguém que veio à lembrança aí, era legal.
Eu acho que é uma pessoa que ainda está encarnada, que é assim, fantástica também, que é a Terezinha lá do Joana de Anjos, Sim. uma resiliência, uma doação, uma pessoa comum, ou melhor, uma pessoa comum não, uma pessoa da gente, incomum, né? Porque para ser resiliente você precisa ser incomum, né? Então eu acho que ela tem um trabalho fantástico lá de doação, de bater papo com o pessoal, eu acho muito legal. Uma coisa também que acontece, que cria, mostrando, provando isso, essa nossa tese aqui de que a dificuldade é que nos capacita a resistir, é que as pessoas que sofreram uma perda muito grande e violenta, uma grande parcela dela passou a se dedicar a auxiliar outras pessoas que sofreram do mesmo jeito. Tem o exemplo da mãe do Cazuza, né? Que criou uma fundação para ajudar as famílias das pessoas que lá naquela época, né, perderam os filhos para a AIDS. Mães que perderam filhos de forma violenta, que criam ONGs para ajudar outras mães que passaram por aquela situação mesmo. Quer dizer, que encontram um propósito na vida depois da dor muito grande da perda de um filho, mas encontram um propósito auxiliando outras mães. Olha aquilo que a gente leu lá no início, que na medida em que a gente faz pelo outro, a resiliência cresce na gente. Olha! Aquele pai bacana. Também, né, Carmen, que o filho, né, perdeu a vida, foi morto, né, numa violência, e ele perdoou o assassino do filho, né, ele ia visitá-lo na prisão, não me lembro, não sei o nome dele, mas o caso ficou, né, muito famoso, e ele ia lá visitar o assassino do próprio filho, né, não ficou com ódio, né, com mágoa, e tentou fazer diferente, né? Foi muito bacana também. Tem alguns casos, assim, teve uma palestra do Haroldo que ele conta a história de uma família, né, uns pais de uma menina, que o pai se envolveu numa relação extraconjugal, aí deixou a mulher e foi viver com essa namorada. Só que, passado o arrobo da paixão, o que ele descobriu? Ele começou a sentir falta da família, da filha, da companheira. E porque a paixão é uma coisa que incendeia, você fica cego naquele momento, aí você não vê nada na tua frente. Aí você segue aquele impulso desesperado, né? E faz as bobagens todas. Aí, quando você cai em si, você não consegue manter aquilo, porque a paixão passa. É aquilo fugaz, né? Aí passou. Aí ele foi voltando para casa devagar, por causa da menina, que a filha estava sentindo muita falta dele, ele vai voltando para casa, até que um dia ele resolve ficar em casa de vez e separa da mulher. O que a mulher faz? Ela vai lá, ela já conhecia todo mundo, porque ele viveu com ela um tempo, na escola da menina, pega a menina e assassina a menina. Aí a revolta dos pais foi uma coisa fora do comum. Aí eles vão parar no Chico, vão procurar Chico Xavier. Desesperados, né? Sem saber o que fazer da vida, o pai principalmente, né? Eles vão procurar o Chico, e lá no Chico a menina vai e escreve uma carta para os pais, pedindo para os pais, se vocês não conseguirem perdoar, pelo menos desculpem. Quando alguém fizer um mal muito grande para você, o pai falava isso para ela, quando ele se separou, para ela não se magoar, ele falava assim para ela: filha, se algum dia eu fizer alguma coisa que te magoar muito, se você não conseguir me perdoar, pelo menos você me desculpa. Aí eles chegam lá no Chico, a garota escreve isso na carta para os pais. Se alguém fez uma coisa muito grave para vocês que vocês não conseguirem perdoar, pelo menos desculpa. E a menina pediu: se vocês querem me fazer feliz, façam alguma coisa útil para as outras pessoas. Aí eles criam uma ONG para ajudar famílias que passaram pela situação semelhante. Quer dizer, isso é resiliência. É você superar. Quer dizer, chegou a rachar, né? Mas não quebrou. Aí você volta, você não volta ao mesmo estado que estava, você volta machucado, você volta ferido, mas você volta para o trilho, né? Às vezes, o efeito é tão grave que as cicatrizes vão ficar, mas você volta. Resiliência é isso.
Alguém quer fazer algum comentário? Gente, mas Terezinha está quietinha, ninguém fala nada. Vamos lá. Então, eu trouxe lá para a gente ver que não existia esse termo ainda, resiliência, mas olha quanta coisa a gente achou lá de trás, dentro do Evangelho, Joana de Anjos em Obras Antigas, falando dessa palavra resiliência, que ela não é tão nova assim, mas ela não tinha essa conotação, ela está na moda há pouco tempo. Mas lá atrás a doutrina espírita já falava de resiliência. E essa história lá do céu e inferno, do Marcel, o menino do número 4, isso aqui é um exemplo de resiliência muito bacana que está lá no céu e inferno. Né? Aí eu vou pedir alguém que lê bem para ler aí, devagarzinho, vamos ler. São 3 slides desse, completando a história do Marcel. Vou ler um pedaço aqui. Havia no hospital de província um menino de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil precisar. Designavam-no pelo número 4, totalmente contorcido já, pela sua deformidade inata pela doença. As pernas lhe torciam, roçando pelo pescoço, num tal estado de magreza que eram pele sobre os ossos. O corpo, uma chaga, os sofrimentos atrozes. Era oriundo de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo, já de 8 longos anos. E, no entanto, ele demonstrava o enfermo, além de uma inteligência notável, candura, paciência e resignação edificantes. A palavra era resignação, porque a resiliência ainda não tinha aparecido, né, no não vocabulário. Não estava na moda. Não com essa conotação, né? Era só, talvez, não sei na física quando ela surgiu. O que o estudo diz é que até 99 eles achavam que a resiliência provinha de fatores externos e de 2000 para cá eles chegaram à conclusão que eram crenças dominantes que deixavam essas marcas, né, que ou ajudavam ou atrapalhavam. Mas aí vamos lá. Esse aqui foi devagarzinho. Quem lê? Pelo menos lê, gente, quem está quietinho aí. O médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre, um tanto abandonado, já que seus parentes bem pouco o visitavam, tomou por ele certo interesse e achava nele um quê de atraente na precocidade intelectual. Assim, não só o tratava com bondade, como lia-lhe quando as ocupações lhe permitiam, admirando-se do seu critério na apreciação de coisas, a seu ver, superiores ao discernimento da sua idade. Você vê que era um espírito, né, já evoluído, né? Na idade dele, ele já entendia coisas que o médico achava que eram superior ao entendimento de alguém da idade dele. Né? Vamos lá, fechar. Um dia, o menino lhe disse: doutor, tenha a bondade de me dar, ainda uma vez, aquelas pílulas ultimamente receitadas. Para quê? Replicou o médico. Se já te ministrei o suficiente, e maior quantidade pode fazer-te mal. É que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que ele me dê força. Pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Essas pílulas me fazem dormir e, ao menos quando durmo, a ninguém incomoda. Então, essa criança de uns 10 anos, aproximadamente, né? Desde há 8 anos sofrendo com essa doença que só foi agravando, e ele, no fim, ele está preocupado que os gemidos dele de dor incomodem os enfermos vizinhos, nas camas vizinhas da dele. Então, esse, para mim, é um exemplo de resiliência incrível.
O que mostra também isso que a gente começou a ver lá do início, que realmente a resiliência ela tem esse caráter de estar ligado a coisas que a gente já traz na gente. Não só dessa encarnação, como os pesquisadores acham, né, entendem, mas de toda a nossa vivência, de tudo que a gente já passou. Quer dizer, a criança madura, né, espiritualmente, sofrendo, tranquilo, sereno, ainda preocupado, em vez de ser revoltado, né, enquanto os outros brincam, correm, pulam, ele lá todo contorcido, magrinho, sentindo dores lancinantes, e ele preocupado em não incomodar as pessoas ao lado dele. Esse é um. Aí eles fecham dizendo: aqui está quanto basta para demonstrar a grandeza dessa alma encerrada num corpo informe. Quer dizer, é um espírito já adiantado. Então, quanto mais evoluído a gente for, mais resiliente a gente vai ser, né? A pouca resiliência ou a dificuldade de se resignar guarda relação com a nossa inferioridade ainda. Quanto mais a gente não consegue aceitar as coisas que nos acontecem, isso mostra que a gente ainda está na infância, a gente ainda está achando, sim, que o mundo é um, como é que se diz? É um parque de diversões. A gente veio aqui para se divertir, né? A gente ainda quer ficar curtindo. Na medida em que a gente vai amadurecendo, né, espiritualmente, a gente vai entendendo que realmente a gente está aqui, matriculado nessa escola de carne, utilizando esse macacão, né, de carne, para poder aprender essa disciplina maior que é o amor. Só que a gente ainda está muito distante de chegar, está lá nas últimas séries, a gente ainda está aqui nas primeiras séries do curso, né? Na verdade, né, Carmen, é um processo, né? Nós vamos assimilando essas informações, esses aprendizados, esses conhecimentos, essas experiências, elas vão entrando em nós paulatinamente. E tudo começa, eu percebi, quando começamos o nosso estudo, tudo começa lá na humildade, porque primeiro a gente tem que adquirir uma certa dose de humildade para poder perceber todas essas outras coisas e permitir, então, vamos chamar assim, a introspecção dessas coisas em nós mesmos. É muito interessante isso. Sou apaixonado por essa doutrina. Eu também, eu chego a me arrepiar. Eu levei muito tempo para entender o que era humildade. Recentemente, há poucos anos, que eu comecei a entender o que era humildade de verdade. Porque humildade é simplicidade, sim, mas é ter a simplicidade de se ver do tamanho real que a gente é. Isso que é humildade. É não se achar maior, porque se achar maior é orgulho, né? E não se achar menor também, não se depreciar, porque isso é baixa autoestima. Humildade é saber o nosso real tamanho. Então, a gente tem que saber o nosso real tamanho para a gente poder crescer, para a gente poder consertar o que não está certo. Se eu acho que eu sou melhor, eu vou achar que eu não tenho que consertar. Se eu acho que eu não tenho jeito mesmo, que eu sou muito insignificante, eu não vou ter força para conseguir conquistar o que eu preciso. Então, você falou certo, a humildade é a base de tudo. Enquanto a gente não conquistar a humildade, a gente não começa a crescer, né? Porque a gente não vai admitir o que precisa ser consertado em nós. E ninguém conserta o que não vê, o que não acha que está precisando consertar. Né? Fala alguma coisa, Ana. Ana Cristina, completamente calada. Tereza, longe lá. Hoje ela está em Portugal, hoje ela não está aqui. O João deu aí uma demonstração aí de humildade, dizendo que vai se matricular no maternal. E aí, você acha que a gente está muito mais adiantado que isso, João? A gente está nas primeiras séries, é isso que o Júlio falou. Só que tudo
tudo é exercício, né? A gente estava falando isso aqui também. A gente tem que ir se exercitando, fazendo a coisa ainda só aqui porque o intelecto entendeu, até trazer para a emoção, né? Primeiro a gente faz aqui. Pode falar, Ana. Contribui aí, por favor. Cadê que elas têm? Tem horas aí? Alguém? Só para saber. 9,9. 9,12. 9? Não, 2. Meu sou 9,9. 9,9. Ana. Quando o Júlio falou sobre a humildade, né? É a humildade até de você reconhecer aonde aquilo toca em você, aonde você precisa melhorar, aceitar quando as pessoas te dão alguns sinais, te mostram, olha, esse caminho, porque às vezes a gente se revolta até mesmo quando alguém dá esse toque, né? Quando alguém fala para você assim, ó, eu acho que isso daí não está muito legal. Não, tá sim, é exatamente assim. Então, eu acho que essa humildade realmente é a chave para qualquer crescimento, para qualquer amadurecimento, né? E aí te leva realmente à resiliência e à resignação, né? Porque você vai aprendendo, você vai desenvolvendo, você vai vendo até o sofrimento das outras pessoas e entendendo, nossa, peraí, será que ele não está sentindo aquilo? Não, às vezes ele está passando por aquilo de uma forma muito melhor do que você estaria naquele momento, porque você ainda não entendeu aquele aprendizado ali, né? Eu realmente acho que a chave aí é a humildade. Júlio foi muito feliz nessa colocação. E a resiliência, nós estamos aqui, acho que todos nós, nesse aprendizado, né, de resiliência, de resignação. Eu penso, né, Ana, que sem a pontinha de humildade que precisa ter, a resignação não acontece. Porque se o espírito não adquiriu aquele princípio de humildade, ele vai sempre se revoltar diante das adversidades. Não vai acontecer a resignação, mas sim a revolta. Por que isso? Porque o orgulho vai ainda estar dominando as nossas ações quando acontece isso com a gente, né? Porque o orgulho, a falta de humildade é o orgulho. O orgulho é que nos cega, que faz a gente não enxergar o nosso real tamanho, tudo que a gente ainda precisa conquistar. O Júlio Furtado sempre falou um negócio para a gente que é muito legal. Fala assim, olha, se uma pessoa fala, assim, te dá critica alguma coisa em você, te dá um alô, né? Que, poxa, vamos dizer, fala assim, você é arrogante. Aí o primeiro cara falou, você fica meio assim, você pensa e tal, não liga muito, fica meio chateado porque o cara falou isso. Aí outra pessoa vai e fala a mesma coisa para você. Se uma terceira pessoa falar, pelo amor de Deus, examina você mesmo, não é? Porque um só pode estar errado, 2, não sei, né? Agora, se 3 falam a mesma coisa para a gente tem que parar para se analisar. Mas a gente se auto-justifica. Ao invés da gente se autoanalisar, a gente se auto-justifica. A gente tem sempre uma justificativa para o que a gente faz, que não é tão certo, né? Não é tão bom para a gente. Marcelo quer falar. Estava aqui me ocorrendo uma coisa que a gente precisa ter assim, um alto grau de atenção nesse momento em que a gente passa por um momento político onde existem 2 lados muito definidos, né? Da direita e da esquerda. Quão importante é o nosso processo de resignação, de compreensão que o irmão que está em determinado local hoje, em determinada função, embora a gente possa não concordar com a forma, com o jeito, mas é preciso respeitar. Mais do que isso, orar. Porque se você não gosta de alguém, mas você começa a orar por esse alguém, algo em você se resigna e quem sabe você aprende alguma coisa. Porque estando você nesse local, nessa circunstância, faria você melhor? E se você não está lá, o que é que você vai fazer, o que você pode fazer, o que está fazendo para melhorar a situação do nosso irmão? Então,
Muitos de nós têm se revoltado nas redes sociais, têm ficado extremamente irritados com o posicionamento, com a fala. Mas se a gente for buscar tudo que a gente aprendeu no Sermão da Montanha, nessa aplicabilidade das questões políticas, porque, veja, a política para nós é benéfica, mas a gente precisa aprender a ser politizado de uma forma cristã. Senão, a gente vai enveredar nas brigas, nas contendas, e o pior, a gente vai emanar para A, B, C ou D o que tem de pior dentro de nós. Não é que foi para isso que a gente veio estudar a doutrina espírita. Não é esse, né? Não é essa bagagem. E fazer uma autocobrança. Falou, peraí, não gosto do jeito dele, não gosto do corte de cabelo dele, mas e aí, meu irmão? Porque imagina, né, a história, se entra na tua porta dentro, bate a porta de Jesus e fala, meu irmão, tudo bem? Vem aqui ver como é que você está com aquele determinado A, B ou C, o que você está sentindo? Porque eu deixei um tratado, né, que foi o Evangelho, na hora de você só orar por ele, você falou, protestou, xingou. Então eu fiquei aqui pensando, né, resignação, fazer aceitação, né? Fazer aceitação. Aceitar de que ninguém está em um local sem que não houvesse uma permissão. Se eu acredito isso na minha vida, eu não vou acreditar na vida alheia? Não é isso. Eu uso 2 pesos e 2 medidas, e aí a resiliência precisa entrar. Tem um outro aspecto, Marcelo, que a doutrina espírita mostra para a gente e que a gente não pode ignorar. Não importa a ideologia política de ninguém. Ninguém é bom, esse lado é bom, esse é ruim. Não existe esse maniqueísmo. Aqui está o bom, aqui está o ruim. Em qualquer ideologia, o ser humano que está defendendo aquela ideologia, ele tem coisas boas e coisas ruins dentro dele. Hoje eu li uma coisa falando assim, que o poder não corrompe, ele aflora o que já estava dentro da pessoa. É verdade, quem de nós não tem esse lado ruim, esse lado sombra dentro da gente? Quem garante que se a gente estivesse lá, né, espremido por todos os lados, a gente não ia estar fazendo coisa errada também? Quem é a gente para julgar e execrar, se a gente sabe que ninguém é totalmente bom, nem totalmente ruim, que não importa o lado que esteja? É um irmão, é um ser humano que está lá. A gente conhece a obsessão, os processos obsessivos. A gente sabe que essas pessoas, elas são muito mais procuradas e muito mais vulneráveis por causa de toda essa carga de pensamento em cima, a influenciação negativa. Se a gente aumenta esse turbilhão de vibrações negativas em cima do governante, em cima do empresário, em cima do patrão, em cima daqueles que a gente não tem simpatia, olha a nossa responsabilidade. Vamos olhar primeiro como um irmão. Vamos olhar primeiro isso. Olha, por que a gente está passando isso? Porque a gente nasceu no terceiro mundo. Por que a gente não tem condição de morar no primeiro mundo? Por que a gente tem amarra isso aqui? Por que a gente não foi para o Paraná? A gente está aqui na Baixada Fluminense. Né? Por que a gente não foi para Portugal? Porque a gente precisa passar por isso. Então, vamos olhar o outro com um pouquinho de fraternidade. Entender isso, que todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Ninguém é totalmente mal, nem totalmente ruim. Quem milita na mediunidade sabe que o pior irmão, aquele que está mais comprometido, o coração dele às vezes é tocado pelo amor da mãe, que é chamada lá, e faz com que desperte esse lado bom que estava lá adormecido dentro dele, por um sentimento de revolta, por um sentimento de achar que ele está querendo justiça, não é? Então, a gente não tem que julgar. Ou melhor, a gente tem até que julgar, mas não que condenar. Né? Vamos ser resilientes nisso também. Lutar contra esse impulso. Vamos, então, finalizando, Carmen? Vamos colocar a música. Já acabaram os slides, Essa né? canção, ela é em cima de um poema do Braulio Bessa, que não sei como é que é o nome dela, musicou, e as meninas cantam, e ficou bem bacana. Falando de recomece, é o título.
Depois o companheiro Francisco Fazer a vai oração. finalizar com a nossa prece. Jesus, irmão e amigo de todas as horas, obrigado, mestre querido, por esta bendita oportunidade de estar junto a esses irmãos queridos, buscando nos orientar na direção da noção. Esses ensinamentos maravilhosos que são trazidos nesses juntos, em que colocamos na nossa mente e buscamos, dentro da nossa trajetória, revivê-los. Todos nós, durante a nossa caminhada, passamos por momentos parecidos. Quantas vezes nós fomos resistir sem conhecer essa palavra? Em quantos momentos fomos resignados em virtude da bênção dessa doutrina maravilhosa que fez abrir a nossa mente, o nosso coração, para sentirmos, nesses momentos de dificuldades, de pressões maiores, que quase nos faz sucumbir, tivemos força para levantar e seguir adiante. Obrigado, mestre amado, por mais essa oportunidade bendita. E que Deus, esse Pai de amor e misericórdia, nos cubra de bênçãos, hoje e assim seja. E assim a gente finaliza, né? Mais esse encontro. A gente sabe que a gente nunca esgota o assunto, né? Mas por hoje a gente vai, né, finalizando essas nossas reflexões sobre esse tema muito significativo para a nossa vida, né? Resiliência. Então, muito obrigada, Carmen, por mais esse momento, né, de reflexão aí que nos trouxe, tá? E assim a gente vai finalizar. Muito obrigada pela atenção de todos e a gente se encontra novamente na quarta-feira com o tema Perseverança, o nosso amigo Belisário Batista.